Aliás, eu vou fazer aqui um merchan. Meu amigo, nosso grande amigo Gustavo de Almeida falou no Facebook que é muito bom e tal. Ele até foi criticado por algumas pessoas. Mas, pô, eu dei um pulinho lá na Saraiva e comprei. Vou ver qual é. O livro do Bruno, do goleiro Bruno. Ah, é? É. Essa é o quê? Biografia dele? Não, não. É a história do crime, né? Ah, sim. Já tá vendendo? Já Como está é que é? vendendo. O nome do livro é Indefensável, da Leslie Leitão, Paula Sarapu, Paulo Carvalho, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio. Vou comprar essa parada. Tá, foi muito, muito. E da editora Record. Foi É muito, bom, é muito, bom. muito bem falado ele. Aí Marcelinha tá muito, muito top com esse casaco aí da Adidas. É, Né? cara. Olha lá. Oi, gente. Pra semana eu vou botar o meu também. Não, A galera que escreveu o livro, cara, é um pessoal aqui do Rio, tá? Pessoal da imprensa mesmo. A Leslie Leitão passou pela Sport Press, Lance, Extra e o Dia, Veja. Perguntaram aqui se é o romance dele com o macarrão. De repente tem, hein? Não sei, não comecei a ler ainda. Paula Sarapuru trabalhou no Dia, recebeu 3 prêmios. Tim Lopes de jornalismo investigativo, Vladimir Herzog, Direitos Humanos e Excelência Jornalística. Pronto. E o Paulo Carvalho começou a carreira no Povo do Rio, Porra. A Notícia, o Fluminense, Tribuna da Imprensa, Extra, e tá no Extra até hoje. ó, fale mal do jornal O Povo, não, que meu tio trabalhou no Povo. Por Eu favor. não falo mal dele, não. Mas eu lembro que eu tava na escola, isso aí, sei lá, na quinta série, sexta série, uma coisa assim. Era só sangue, né? Pô, e a gente comprava aquilo e tinha aquela história que se Torcer esse torcer, Ó, jornal. eu vou ler aqui, eu vou ler a orelha do livro aqui. É interessante porque não deixa de ser. Livro tem orelha? Tem. Não deixa de ser uma história que faz parte da história do Flamengo, né? Apesar de ser uma história macabra e que acho que ninguém gostaria que tivesse acontecido. Mas aqui, ó, é livro destinado a se tornar um marco da grande reportagem brasileira. Este indefensável disseca a macabra trama, planejada e calculada com rara frieza pelo então maior goleiro do Brasil, Bruno do Flamengo, que resultou na morte brutal de Elisa Samúdio em junho de 2010. Num ritmo frenético, verdadeiramente cinematográfico, nada escapa a este thriller policial de rigorosa apuração e meticulosa costura, desde a concepção da armadilha que capturaria modelo, a execução do sequestro, os dias de cativeiro e o desaparecimento da jovem até a investigação conturbada, a sobrevivência na cadeia, o teatro dos julgamentos e a condenação dos criminosos. Sequência de ações que, entremeada de capítulos que mergulham com fina percepção psicológica no submundo do futebol e nos perfis dos principais envolvidos, recria o cenário de desregramento, excesso, estupidez e onipotência que ensejou a plena manifestação da mentalidade doentia. Ele foi indicado pelo Gustavo de Almeida, que, porra, nada mais, nada menos do que um coautor do Tropa de Elite, né? Então não tem como. E escreve no Falando de Flamengo. Então é a leitura obrigatória de quem acompanha a gente. E de vocês. Beleza, então. Só quando acabar. Ótimo. Então, Excelente introdução. Hoje o PC está super didático. Achei muito, muito legal. digno, né? Eu achei muito Achei. digno também. Eu vou até comprar o livro só porque. Não foi nem porque eu não sei quem, Gustavo falou, não. E É porque o PC deu essa indicou o livro. aula. Não, e eu li sem gaguejar, hein? Porra. Pô, e pior, eu não tô podendo beber porque eu tô com uma dor de cabeça, filha da puta. E. Porra, é sinistro, cara. Você fazer um livecast sem beber é só para os fortes. É só para Tem os pontos fortes. positivos, tem pontos positivos. Então, a música que eu tô ouvindo tá vazando no microfone? Não. Não. Que maravilha, cara. Pô, tô gostando dessa história aqui. Ih, rapaz, olha aqui, Marcelo.
e a tia Marcelinha está de decote em plena livecast. Que isso, Que rapaz. sacanagem. Porra. Que isso, Caio gente. Esse César. pessoal, cara, esse pessoal não é mole, Ah, é, cara. é o fofinho, o Caio César. Pô, cara. Ô, Ricardo, Tem Alves, idade, o tem livro idade do pra ser amigo do Bruno, meu filho. o livro Bruno não tem orelha, tem algemas. Pô, Até tá porque ficando o dele o engraçadinho. cachorro comeu, né? Então é isso aí, galera. A gente tem. Marcela, fala aí, quais são os assuntos do dia? Então, boa noite, galera. Estamos desfalcados, sem Felipe e sem o Lene, mas vamos tocar aí com o André, com o PC e com o Fazer o quê? Poeta. Vamos aí. Esse lance do Felipe não participar hoje tem a ver alguma possibilidade também do Felipe sair do Flamengo, o goleiro? É porque eles são irmãos Olha, gêmeos, eles inclusive têm o mesmo nome, entendeu? É. A E o diferença é um mesmo, e o pouquinho mesmo da cor. penteado. A cor é um pouquinho diferente. Um é rosa, o outro é escuro. Um é gordo, o outro é magro. Penteado igualzinho. Mas são gêmeos. então vamos falar aí tantas especulações no momento do Flamengo, né? Possibilidade de jogadores, questão aí de o pessoal anda super preocupado com o diretor executivo, né? A galera tem experiência, né, de diretor executivo. O que faz um diretor executivo, né? É sensacional, né? A forma Aliás, você como o podia torcedor do explicar Flamengo, hoje isso pra gente, né? Explica aí pra galera o que faz um diretor executivo. né? Então, é porque eu acho que o pessoal acaba se envolvendo, né? No Flamengo ele tem a torcida tem uma intensidade nessa coisa do torcer que a gente acaba se envolvendo na questão de diretor, de VP, de dirigente, coisa que você não vê tão assim, tão forte nos outros clubes, né? Então, a gente tem que falar aí dos desfalques para o próximo jogo, para as possibilidades que estão aí na mira do Flamengo. E essa questão é do diretor, acho que esses são os principais destaques, essa especulação. Mama, não pode esquecer hoje, 13 anos daquele antológico, desculpa a minha cachorra aqui, a Cracudinha. Aquele gol antológico. Manda ela correr atrás da Elisa, pelo amor de Deus. Corre atrás da Elisa, meu amor. Aquele gol antológico do PEC em 2001 contra o Eu vou Vasco. levantar essa bola também. Pô, aquilo ali é foda demais. Não, o mais interessante, acho que uma das poucas pessoas que sacou isso de primeira foi o André, né? 13 anos. E por que 13 anos, né? A gente fala, tem um ano, né, da conquista, tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos. Mas por que 13? 13 por causa do Zagallo. O Zagallo era o técnico, né? Tem essa É sensacional aquela imagem lá. né? Maneiro. Infelizmente o Flamengo não soube abordar isso hoje, né? Pois é. E infelizmente o Zagallo também Tá mal, né? Foi parar no parece que foi hospitalizado para fazer um exame, mas tá lá com pegou uma problema. infecção por causa do exame. Tomara que se recupere aí para poder acompanhar a Copa do Mundo aí e poder Sim, se Deus ter mais quiser. tempo com a gente. Bom, a gente vai ter que engolir ele ainda muito. Verdade. Mas então, qual o primeiro assunto? Então, o primeiro assunto aí, vamos falar dessas especulações de jogadores. O pessoal está bem ansioso, né, em relação de reforço do time. Vai reforçar, não vai reforçar? Acho que está todo mundo aí, aquilo, né? O Flamengo, quando não dá resultado em campo, a gente já fica desesperado. Embora eu já tenha lido até pessoas que dizem que acham que com o que tem em casa, bem trabalhado, dá para figurar aí meio da tabela no brasileiro, né? Tem gente que bota fé e acredita nisso. E aí vamos comentar o que vocês acham dos nomes que estão sendo ditos. Já falaram de Vitinho. Agora esse outro que está super forte aí, que disse que já está quase fechando. Isso, o Montijo e Fernandinho. Alguns nomes que estão sendo ditos. Eu arrisco aqui o que eu acho que pode ser que role, o que eu acho que pode ser que não role. Isso. Pelo que a gente está sempre aí... Repercute também a nossa pesquisa da semana passada, né? Que a gente fez. É verdade. Vamos dar aí o resultado das pesquisas, da pesquisa que nós fizemos também. Eu estou aqui separando aqui a informação aqui para a gente poder falar. Só um segundinho. Pode continuar, Marcelo. Vem aí. Você está com a pesquisa aí, André? Estou só aqui abrindo aqui, peraí. Beleza, aí você comenta. Só para lembrar, galera, nós fizemos uma pesquisa
de segunda, que foi aquela hashtag FlaCamisa10, que era perguntando qual era a opinião do torcedor, qual o jogador que o Flamengo tinha que trazer, quem era o camisa 10 que você queria ver em campo, né? Quem que vale a pena estar aí para fazer a diferença no time. Então, muitos nomes foram ditos, mas alguns ficaram em destaques aí. Tá aí, André? Tá aqui, então. Só para lembrar aqui, né, a pergunta que a gente fez foi, dentro da realidade do futebol brasileiro, dos jogadores disponíveis no mercado, quem deveria ser esse novo camisa 10? Tivemos mais de 2.000 votos aí no Twitter, Facebook, por e-mail. E o destaque maior aqui, quem ficou na frente disparado, vamos ver se eu acerto o nome, foi o Arrascaeta, uruguaio, do Defensor Sporting, uruguaio também. É sério mesmo? Foi o cara que teve mais votos, cara. Não conheço, cara. Mas foi disparado com o maior número de votos, 430 votos para ele. Seguido do Juliano, que está no Dnipro da Ucrânia. Cleiton Xavier, do Metalist da Ucrânia. O Diego. Vou passar por todos eles, viu, Marcelo? Passar por todos eles. Vou passar os nomes todos logo, só pra gente ver. Passa aí. O Diego Souza, também lá da Ucrânia. A turma da Ucrânia toda tá querendo sair correndo de lá, né? O Diego Bonanotte, argentino do Granada. O Felipe Melo. O Alex Teixeira, do Shakhtar Donetsk. O Tevez, da Juventus, também teve uns votos. Luiz Montes, mexicano do León. O Luiz Adriano, também do Shakhtar. E o Thiago Neves, do Al Hilal. E tiveram outros nomes também, mas com votações mais significantes, e a gente nem contabilizou. Mas foram esses nomes nessa sequência aí, os nomes que tiveram mais votos, com destaque pro Arrascaeta, Juliano e Cleiton Xavier, que tiveram mais de 250 votos, todos eles. Vou até dizer aqui, 285 por Cleiton Xavier, 300 por Juliano e 430 por Arrascaeta. Porra, é foda esse nome. Arrascaeta. Por uruguaio, Arrascaeta. Arroscaeta. Deve ser uma coisa assim qualquer. Arrascaeta. Que eu confesso que eu conheço muito pouco. Eu vi alguma vez assim falar, mas não. Eu também não conheço, não. Na verdade, eu nunca ouvi falar. Mas foi a nossa torcida aí, a galera que mandou os votos no mercado sul-americano. Que mandou e-mail. Então, vamos respeitar. Ele foi destaque, né, do defensor na Libertadores. Ele é muito bom. Ele é jovem, ele é 9'4". Ele é novinho, ele é novo. Idade do Matheus, né? 19 anos, tem 1,72 m e é destro. Maravilha. Tem 41 jogos pelo... 41 mais... Né? 50 jogos pelo Defensor e 12 gols. Mas a gente tá falando aqui de um camisa 10, a gente não tá falando de um centroavante, tá? As pessoas falam, mas o cara só faz isso de gol. Mas pera aí, a gente tá falando de... Né? Não é Zico, pelo amor de Deus. E teve gente que sugeriu o Tevez. Tevez não é 10. O Felipe Melo, mesmo que ele jogue com a 10 lá no Galatasaray, ele não é 10, né, de origem, aquele cara ali, o cérebro do time, para mais jogadas. Na verdade, a gente até abriu, né, caso tivesse outros que as pessoas achassem que é interessante ter no time, que acho que faria diferença. Então, acho que foi mais com esse intuito, né, embora a gente tenha criado aí essa hashtag FlaCamisa10, que era, na verdade, para a gente ter um filtro, mas é por isso que vieram nomes como o do Felipe Melo e alguns outros, pessoas que pediram, dentre os outros, assim, teve gente que pediu zagueiro, teve gente que pediu volante, então a gente teve uma variedade de nomes, e realmente esses foram os mais recomendados, né? E o fato é que a gente precisa, na verdade, assim, fora os jogadores que tem em casa, eu não sei qual trabalho tem que ser desenvolvido com esses caras que estão lá para poder dar algum resultado em campo, porque eu acho que dos clubes do Brasil, o Flamengo tem jogadores, a gente não tem nenhum time composto por estrelas, não tem.
Então, eu acho que o Flamengo está até nivelado. Acho que está faltando muita vontade de jogar e acho que é um pouco de comando. Acho que o problema também seja esse. Não acho que é só... Porque eu acho que isso causa muita frustração de você pensar que eu vou trazer um atleta e o peso e a responsabilidade vai todo para aquele atleta. Você hoje, se pegar o Messi e jogar ali dentro do time que está, jogando com a falta de vontade que está hoje, não sei se isso daria um resultado, né? Capaz de acabar com a carreira do Messi, né? Não sei. O Messi é o Messi, pô. Ele não vai fazer diferença sozinho, cara. Não adianta. Ah, não sei não. Eu até fiz uma... No futebol brasileiro hoje, Paulo, faz a diferença fácil sozinho. Sozinho? Assim como fez o Sidorf sozinho. Imagina assim você receber uma bola quadrada e ter que transformá-la em redonda. Transforma. Aí você joga ela redonda. O Ronaldo Redondo gordo fez isso sozinho no Corinthians. O futebol brasileiro está nivelado muito por baixo, né? Então pega um cara assim... Na verdade, quando você diz assim de jogar sozinho, por exemplo, eu comparo até esses dias, eu trazia um paralelo com aquela seleção de 94, que realmente, assim, não importa se jogou bonito ou jogou feio. Hoje você lembra o quê? A seleção foi campeã, né, e trouxe o caneco agora. Não foi um jogo bonito, não foram jogos bonitos. A gente tinha o Romário que levava muito bem, o Romário era excelente, a bola caiu na área, era gol. Então a gente teve um Romário ali na frente que pode mesmo ter a marra toda que ele tem, porque ele foi o cara daquela Bebeto seleção. no auge também. Mas era... O Zinho tava aí, que era um cara que era para ser o cara daquela seleção. Não foi um fiasco. Ele foi péssimo. O Raí perdeu posição, né, durante a Copa. Perdeu no primeiro jogo. A gente já fazer um gol de pênalti. Fez contra a Rússia aí na estreia. Teve o Leonardo também, que fez aquela ignorância e ficou fora da Copa. Então foi um time extremamente ruim, mas que eu acho que tinha ali algumas pecinhas chaves. Eu acho que é o que falta no Flamengo. É ter um cara que esteja ali na área e que saiba finalizar. Então a gente hoje tem um Flamengo que falta esse finalizador. Hoje não, já há algum tempo acho que falta esse finalizador. Um cara com esse estilo do Romário, que é um cara que não precisa correr o campo inteiro, mas se a bola chegar no pé dele é gol. Então Aliás, o centroavante é o que menos tem que correr, e hoje em dia, no time do Flamengo, quem mais corre, mas que corre bastante, são os nossos centroavantes. Eles, estão na defesa também. Eles voltam para defender, quer dizer... O centroavante, até saiu uma reportagem semana retrasada no Fantástico, dando as características de cada posição. Eles fizeram um estudo, computadores, câmeras, etc., térmicas e infravermelhos e tal. E falou que quem menos tem que ter porte físico é o centroavante. O cara pode ser até gordinho, até botaram lá o Walter como exemplo. E no Flamengo... mas eu acho que o Flamengo tá precisando de pelo menos ali uns 2 caras de respeito, viu? Porque o Flamengo falta criatividade, então quando falta criatividade, o atacante tem que voltar para buscar jogo. Falta criatividade no meio, mas assim, tem que ser nome de respeito. Se não for nome de respeito, não vai lá, cara. Essa é a minha opinião, entendeu? Tem que ser tá faltando aquele cara que o time entra em campo, o time adversário olha pro cara e... Treme. Assim, aquele cara tá ali, entendeu? Vou ter que ter no mínimo 3 caras preocupados com ele. Mas isso também, onde é que tá esse cara, né? Onde é que tá o jogador que faz isso hoje, né? Deixa eu falar aqui, tá fora da nossa realidade, de certeza. Falar aqui rapidinho, a Pamela tá aí participando, dando boa noite para os queridos do melhor livecast rubro-negro, tá com saudade, beijos para Pamela. Tá frio em São João? Quem tá presente também tem presença internacional, o Celo, tá aí no chat. Ele botou aqui, arrasta ela pro canto e ó. Ele tá colocando, fazendo aí aquele funk, o vem que vem, o arrasca, vem que vem, esfrega nela, né? Aí ele botou aí com o nome do jogador. Não sei, quem sabe de funk é você, Marcelo. Olha só, o Pirulito aqui também falando. Pirulito, não é isso? Pirulito, né? Que traria o Felipe Melo, o Carlos Alberto e o Luiz Fabiano. Só cotovelado e disparado. O Gustavo Gosta aqui diz que deve se contratar pelo menos em 5 nomes, mas é preciso deletar pelo menos os 8. Assim a folha de pagamento pode se equilibrar um pouco, pelo menos. Tem que tirar os cansados. Eu também acho que a gente tem que fazer dinheiro como? Tira os cansados e traz quem tá afim.
Eu também acho que é o que tem que ser feito. Vamos comentar também sobre essa coisa aí que as pessoas estão plantando. Não, o Bandeira está pulando fora, não está pulando fora, o Bandeira está cansado. A gente fala disso aí também. E do jogo do basquete no sábado de manhã também, que a galera está comentando. Ô, Marcelo, o Lopes Ô, Rica, Marques... eu não tô de roupão, Rica, eu tô de casaco. O Rica, ele... Ô, Marcelo, o Lopes Marco tá perguntando aqui, a Marcelinha tá diferente, para melhor, claro. O que que houve? Tomou banho, Lopes? Foi isso. Tomou banho. Gente, Ó, e a Pam tá dizendo que tá frio pra caramba lá em São João. Deve estar uma delícia. Nossa, baby. Tá falando de São João, né? São João del Rei. Não, a delícia que você falou é de São João, né? Pode ser. Tá. E o Caio tá perguntando aqui do Cambiaço. Cambiaço já tá na curva, não tá não? Já deu, né? Acho que já, cara. Não sei, sinceramente. Mas continua. Continua. Olha, só um último comentário aqui. Sabe quem é que me assustou que apareceu nessa enquete, apesar de ter sido o último colocado aqui? Foi o Thiago Neves, cara. Pois é, eu também fiquei assim, como ainda pedem Thiago Neves, né? Eu acho... Neves, cara. Thiago Neves saiu de uma forma do Flamengo ridícula, dando volta até no empresário para negociar com o Fluminense. Que tremendo enganador, pô. Cá entre nós, pô. Olha só, o Celo, não sei se ele ainda tá assistindo, mas eu acho que ele teve uma passagem boa no Flamengo. O problema é que o Flamengo não tinha comando. Essa história dele, da saída dele até hoje, não é uma coisa muito bem explicada, entendeu? O próprio empresário dele na época, Léo Rabelo, eles acabaram se desentendendo, porque Por isso, pela saída. Mas eu acho que teve muito culpa do Flamengo aí nessa saída dele, entendeu? Eu acho que... mas tiveram algumas situações da namorada, né, da esposa, não sei. Então, eu acho que eu nunca senti falta dele, não, sinceramente. Nunca mexeu os olhos. Eu gostei da passagem dele, gostei bastante. Eu achei que ele jogou bem no Flamengo. O que eu não gostei foi da saída dele, entendeu? Eu achei tosco. Eu acho que assim, o cara quer jogar no Flamengo, beleza, não quer? Fala a verdade, cara. Não tinha comando, cara. Você viu que até a forma como o Ronaldinho saiu, não tinha comando, não tinha pulso, aí o cara faz o que quer e acaba acontecendo essas coisas. Mas enfim, o nome do dia hoje é o do Montijo, né? Até a gente fez aqui uma enquete rapidinha no final da tarde, no Falando de Flamengo, e eu vou até tirar ela do ar agora, mas deu aqui 306 votos que seria um bom camisa 10, contra 42, e pelos comentários que eu li, esses 42 muitos por causa do salário, né? Porque especula-se que o salário dele giraria em torno de 1 milhão. Então, que não sabem se vale a pena esse investimento todo no Montijo. Para um cara que não rende faz tempo, né? Não sei. Sinceramente, eu acho tá no que futebol tudo da China, né? Eu acho que tem que ser, na verdade, tudo visto da seguinte forma, dependendo do investimento. É a mesma coisa que eu falo sobre o Vitinho, que tá lá na Rússia, está mal... mas é um cara bom, dependendo do investimento, é um garoto que vale a pena. Ele é novo, ele saiu daqui do Botafogo muito bem, a torcida não queria que ele saísse, então o Vitinho é um cara que, dependendo do investimento, eu acho que o Vitinho voltaria muito bem para o Brasil. Eu acho que ele não está bem porque está longe de casa, aquela coisa da cultura, muito novo. Então eu acho, não tinha aquela maturidade para estar fora, mas eu acho que no futebol brasileiro o Vitinho era um bom resultado, sim, e dependendo do investimento, se vier a peso de ouro, não vale. Agora, se vier por um bom preço, eu acho que vale sim. E o Montijo, eu acho que tem que também pesar aí se vale, porque eu acho que se você concentrar a grana toda num cara para trazer e colocar toda a expectativa em cima desse cara, o que você vai ter de resultado, né? Eu acho que é um pouco complicado. Então, olha só, o Vitinho só tem uma dúvida. Se eu estiver enganado, vocês me digam aí, porque eu nesse período nem estava no Brasil e tal, estava acompanhando meio de longe. Mas a sensação que eu tenho é que o Vitinho fez uma temporada boa no Botafogo e partiu. Eu acho muito arriscado investir grana num cara desse. Entendeu?
Mas eu estou dizendo, depende do investimento, depende muito do investimento. Ele tem 20 anos. Eu acho Eu acredito também de como ele viria, porque de qualquer forma o cara vai jogar no Botafogo uma coisa, no Flamengo é outra. Vira o quê? Para ser uma aposta, para ser titular? eu acho que o Flamengo, nesse momento, precisa de dois caras que não são apostas, que são caras para chegar e resolver o problema minimamente, entendeu? Acho que acabou as apostas. Ele Já fez atacou. todas as apostas possíveis, pô. O Diego Vilar pergunta se vocês acham que Cícero e Fernandinho seriam uma boa. O Cícero eu queria que ele viesse. Já o Cícero é uma Fernandinho. Fernandinho eu não sei. O Fernandinho saiu embaixo do Atlético. Pois é. Esse é o meu medo. Eu teria que ver a grana. No lance do Montijo, eu acho que, cara, assim, porque a gente tem hoje, qualquer um que viesse seria um reforço. Somente o Montijo. Agora, o lance, cara, é a grana mesmo, né? Porque não é só questão de, beleza, vamos lá investir no cara, sei lá, pagar 700 mil, 800 mil, mas e onde fica a política de austeridade, né, da diretoria? Não que eu seja contra a vinda dele, entendeu? Mas, sei lá, eles estariam se contradizendo, né? Pelo que eles vêm pregando já há mais de um ano, né, e fazer esse investimento todo por um cara para um empréstimo somente. Se você cortar peças, uma coisa é você inchar o elenco e trazer mais um para folha, entendeu? Outra coisa é você cortar, emprestar e trazer um cara mais caro. Ou seja, a gente já não tem mais Carlos Eduardo. Menos 500 mil, né? Entendeu? Menos 500 não, porque ele recebe uma grana até dezembro. 130 mil, não. Isso que eu queria entender. Essa grana que ele recebe, no caso, seria o salário dele de maio e junho, é isso? Que aí foi parcelado. Eu acho que é alguma coisa. 10 de 100 alguma coisa. Isso. Olha só, aqui o Sandro está comentando aqui que o Fernandinho joga igual o Paulinho e seria um bom banco. Para contratar banco, é melhor não contratar. O Caio está falando que o Flamengo precisa muito de um lateral esquerdo. Principalmente agora, né? O Everton se machucou e só volta depois da Copa. E também de um volante. Mais um volante, cara. Mas tem que se livrar de alguns, né? Pra contratar mas no fundo, se tu observar bem, a gente precisa mesmo, viu? Aqui o André do Nassif tá falando aqui, ó. Cícero é volante que não marca e meia que não cria. Só que faz gol pra cacete. Ótimo, então põe ele com a 9. Essa questão do Montijo também acho meio arriscado, porque você investir o salário de 700 mil no cara, né? Complicado, né? Mas é aquele negócio, né? Se traz e não dá resultado, é criticado. Eu acho que o Flamengo tinha que ficar de olho na Copa. É criticado porque não trouxe. O Flamengo tem que ficar de olho na Copa aí, pegar um cara aí desses times aí do Zimbábue, sei lá. Não dá certo no Brasil. Não dá certo. Australiano, americano. Eu lembrei do Aluspa. Lembra do Aluspa? Que jogou no... Jogou não, ele ficou no Flamengo durante 5 meses. Ele jogava na Bélgica. Risco, pô. Aquele polonês também, Perkaski, lembra? Perkaski, que depois jogou no Atlético Paranaense. Mas e o Pet? Tem o Pet, pô. O Pet só se for jogar no Master. Não, eu tô falando, ele deu certo, pô. Aqui a Pan tá falando, disseram que ia emprestar Luiz Antônio e Negueba. Eu acho que Negueba, se depender do Ney Franco, não vai ser emprestado, não. Eu acho que vai acontecer essa mexida assim de saírem alguns jogadores, inclusive o Elano tá insatisfeito. Cara, um abraço. Elano tá insatisfeito, eu também tô. Ontem no Benjamin. Elano tá insatisfeito, cara, somos dois. Vamos sentar, se abraçar e chorar, porque assim, é o que te resta, meu amigo. Porque se em campo você não tá trazendo resultado, o Elano não faz uma partida inteira desde julho do ano passado, no Grêmio ele fez. Então, o cara que já não estava rendendo, dando um resultado no Grêmio, tá aqui. A forma como ele veio foi uma aposta razoável, porque o Grêmio paga metade do salário dele. Então, eu acho que tem algumas coisas. Trouxe o Elano, beleza, ele chegou, as palavras dele sempre foram muito determinadas. Não, eu quero trazer resultado, eu estou tendo uma oportunidade no Flamengo, é um grande clube e tal.
beleza, não deu resultado e sim, infelizmente o Flamengo está num momento que precisa de resultado imediato, porque eu sei que a falta de sequência de jogos atrapalha muito. Quando você não tem ali sequência de jogos, você não consegue ter resultado porque o grupo não é o mesmo, toda hora você está trocando uma peça. Mas, infelizmente, é o que tem para hoje, então o jogador tem que entrar motivado a trazer resultado. O Alexandre, que é ótimo, mas ele fica... Ora ele joga muito bem, ora ele nem aparece no jogo, né, em alguns jogos. Olha, Então a gente precisa de algo que seja constante, né? posso comentar uma coisa? Do que você Diga. falou? Cara, duas coisas. Pegando a última parte aí do Alexandre, eu tenho uma teoria que é o seguinte: o Alexandre teve bem no início do ano, quando ele entrava um jogo e o Hernani jogava o outro. Ele entrava um jogo e jogava o outro. Eu acho que o Alexandre está com dificuldade de render jogando todos os jogos seguidos. Eu acho que isso pode ser uma explicação razoável. Cai no problema da parte física. Ou dele mesmo, que ele também já não é menino, né? O Caio aqui comenta, ó, depois da lesão na Copa de 2010, o Elano nunca mais jogou bola, só está enganando. O Jorge Neto diz aqui que o Flamengo não tem departamento físico para avaliar essas contratações. Deixa eu ver aqui a galera. O Fernando disse que somos 3 insatisfeitos, então eu, ele e o Elano. E ontem, e aí sobre o Elano, ontem quem teve a oportunidade de ver o Bem Amigos, ele falando lá, eu acho até que, sinceramente, perdeu a chance de ficar calado. E aliás, na minha opinião, foi quase tom de despedida, sacou? Por mim, era de despedida, do jeito que ele falou. Jorge Neto aqui está comentando, né, que até os jogadores que se dizem rubro-negros só aceitam jogar no Flamengo se ganhar mais do que ganham em outros times. É uma verdade, é muito complicado porque o cara vem pro Flamengo, que ganha aquela fortuna, né, e a gente precisa, na verdade, manter o padrão, né, a gente tem que manter ali um padrão de grana até para você poder investir em mais de um, né, então complicado. E vem cá, e essa história do Felipe aí? Como é que vocês estão vendo essa barração do Felipe? Agora esse papo dele pro Internacional? Como é que vocês veem essa que a gente fala muito aí do nosso déficit de camisa 10, mas o gol aí agora está aparecendo com um certo problema aí. O que vocês estão achando? Eu acho que o Felipe já deu o que tinha que dar no Flamengo. É um bom goleiro, mas está falhando muito. Tá falhando muito e falhas feias, né? Fora que ele tem um fundamento muito ruim, que é a saída de bola, que eu digo, quando a bola é alçada, ele sempre dá aquela espalmada para frente. A famosa mão de pau, né? Então, de repente, é a hora de dar uma oportunidade aí pro Paulo Vitor, ou contratar um bom goleiro, emprestar o Paulo Vitor e colocar o César na reserva. Pode ser uma também. O que a Cracudinha acha aí, Pô, ela quer me lamber aqui. Eu acho também nessa. Eu acho que eu vou por essa linha. Eu acho que o Felipe chegou um momento, né? Ele já vinha com alguns... Assim, eu também acho que isso também falta um pouco de você trabalhar o jogador, né? O jogador, ele precisa, já que a gente paga direito de imagem, acho que essa imagem também tem que ser trabalhada, essa questão da postura. O Felipe já vinha reclamando desde o ano passado, algo que eu acho que ele não pode ir contra a decisão do clube, quando o clube entende que financeiramente é melhor jogar fora, jogar em outros estados. Então, ele reclamava muito nas redes sociais. Isso já, eu acho que aí já começa errado, porque o cara é funcionário do clube. Mas ele foi pontuado na hora. Ele tem que defender em primeiro lugar os interesses do clube. Ele não foi pontuado na hora, então imediatamente assim, né? Então, na ocasião, foi ano passado, não teve essa coisa, e ele se expôs um pouco e acaba expondo também o nome do clube. Então, eu acho que chega um momento que você mesmo tem que botar para rodar, como também acho que o clube também tem que rodar, tem que rolar um empréstimo e ganhar experiência aí no outro clube. E eu acho que tinha que trazer um goleiro maneiro, e o César tem que vir sim para segundo goleiro. Acho que não é pegar o César agora e jogar na fogueira, acho que isso não é produtivo, mas tem que vir. Marcelo, você acha que um pouquinho de coincidência,
Depois que o Pelaipe saiu, as coisas ficaram meio soltas no Flamengo. O Felipe falta treino. Teve o lance do André Santos, do Samir. Não, aquele lance do André uma Santos coisa que do Samir é até surreal. agora está mal explicada, né? Porque eles disseram que estavam num evento, numa loja do Flamengo que estava sendo inaugurado. Eu vi lá o papel, né? Foi uma noite de autógrafos. E ao mesmo tempo o Flamengo nega que aquilo era um Né, evento do Flamengo. eles estavam de folga, né? Eles não Estavam estavam de jogando. folga. Primeiro de tudo, eles estavam de folga, né? Tu quer chegar, eu acho que o Paulo quer chegar na seguinte pergunta: tá faltando o diretor executivo, Tá né? faltando um comando, eu acho. Tá E solto. quem é que vem para esse diretor executivo? Bom, os nomes são Rodrigo Caetano, Ximenes, o do Cruzeiro, que eu esqueci o nome dele. Se vocês lembrarem aí, eu acho que é alguma coisa Coelho. Não lembro, tem que ver aqui no arquivo. Tem o Newton Drummond, foi pouco falado, mas tem o nome dele também. E acho que são esses, né? Marcelo? Isso, são esses. O que mais falado, na verdade, é o Ximenes É o é o que? Ximenes, na verdade, Outro é porque Caetano. acaba. Alexandre Matos, desculpa, eu falei com ele. Alexandre Matos do Cruzeiro, mas ele mesmo disse que não vem. Hoje me perguntaram se não viria o Braz. Como é que é o. Marcos Braz, não. É. O Valim já descartou e o próprio Marcos Braz já descartou. E o outro também que foi citado hoje numa matéria, se não me engano, no GE foi o Anderson Barros. Pelo amor de Deus. Sem comentários. Essa questão do Ximenes, eu não sei, embora, né, toda a imprensa tenha apurado, né, que sim, eu apurei que não. Então, eu acho que eu fico na dúvida ainda, né? A gente acredita naquilo que a gente ouve, né? Então, eu não sei se... Eu acho que essa coisa do Ximenes soa muito mais como especulação, principalmente porque o Ney foi para o Vitória, levou o Ximenes para o Vitória. Então, o Ney está aqui no Flamengo e traria o Ximenes, né? Alguns veículos já afirmam que já também teve até proposta, né? Já tem proposta e tal. Eu acho que isso tem que ser... Opa, tem cachorro aqui. Eu acho que estão jogando muito com os fatos que aconteceram, as probabilidades. Então, pelo histórico, provavelmente é o Ximenes. Eu acho que não é o Ximenes. Rodrigo Caetano também não, porque ele tem contrato com o Vasco até as eleições do Vasco. E ele é um cara de cumprir contrato, ele não vai romper, mesmo sabendo que se o Eurico Miranda ganhar, ele provavelmente vai rodar, porque o Eurico já declarou várias vezes que é contra o trabalho dele. O do Cruzeiro já descartou, ele mesmo já descartou. E tem o Newton Drummond, que está na pista. 14 anos de... E alguma possibilidade aí de uma figura nova nesse cargo aí? Alguém que... Eu acho... Tipo, Pet, a gente já ouviu falar. Não Pet, tem... Pet não tem preparo para isso. Fábio Luciano. Muito menos. Não tem. Esses caras... Ex-jogador... Eu estava até comentando outro dia. O ex-jogador, por mais capitão que ele tenha sido, um líder dentro de campo, para ter o perfil de diretor executivo, não basta ter sido líder dentro de campo, saber falar a língua do jogador, não. Ele tem que saber falar a língua do empresário, ele tem que entender um pouco de contabilidade, ele tem que entender um pouco de psicologia, ele tem que entender de mercado, entendeu? E me desculpa, o Pet, ele parou de jogar futebol outro dia. Pode ser exagero, mas não é exagero, foi outro dia. E o que ele fez outro dia até hoje para se preparar para um cargo como esse? Na minha visão, nada. E hoje em dia ele é técnico. Fábio Luciano, nada. O próprio Zinho. O Zinho teve uma curta experiência lá no Nova Iguaçu. O que ele fez de bom no Flamengo? Não adianta. O executivo não é lugar para boleiro. Diferente, por exemplo, de um Leonardo, que foi um cara que foi para a Europa e se preparou na Europa.
Ele fez estágio, ele fez cursos, é um outro ambiente. Ele é um cara preparado para ser um diretor executivo no Flamengo, mas Ah, provavelmente também não vai ser ele. Ele tem vínculo lá com, acho que tem vínculo com o Milan, se eu não me engano, Leonardo? o Leonardo. Então, na minha concepção, não, o cargo de diretor executivo não pode ser exercido por um ex-boleiro. A não olha, ser que seja um cara do falando perfil aqui como que o o Pet Leonardo. administra uma pizzaria que é espetacular, pô. Pô, deve ser uma delícia a pizza dele, eu não duvido não, mas eu garanto que ele tem um sócio. É show de bola a pizzaria, já comi lá. Deixa eu falar que é o Júnior Amaral, dando boa noite, perguntando o que a gente acha do Júlio Batista. Tá elogiando que o Wallace tá mandando muito bem, pedindo para mandar um abraço pro Júnior Gargamel de Teresina. Um abraço, gente. Manda um abraço aí pro Júnior. Falar em Wallace, ele falou aqui que o Wallace está muito bem. Eu estava vendo umas estatísticas aqui. Vocês sabiam que o Wallace no Campeonato Brasileiro, no time do Flamengo, é o líder em desarmes certos? Ele tem 21 desarmes certos. E outro aqui, que ele também aparece, em lançamentos, ele é o terceiro, com 12 lançamentos certos. E um que me deixou aqui ainda mais. Meu Deus, eu não estou achando o número aqui, mas é na virada de jogo, ele é o primeiro em Tá aí o viradas nosso de camisa jogo. 10. Tá aí o nosso camisa 10, pô. O Wallace, ele é muito bom jogador, está muito motivado, né? Ele gosta de estar ali no Flamengo. É um cara em uma postura, né, de querer ser líder. Eu acho que isso aí caiu muito bem para ele, né? Ele quer. Aqui, Eu viradas acho que ele. certas, ele tem 11 viradas certas. Viradas de jogo. Viradas. Isso. Só não, porque quem que falou do Wallace? Eu estava falando Wallace. Não, alguém no chat aqui comentou do Wallace, eu lembrei dessas estatísticas aqui. Ah, tá, foi o Júnior Amaral, que está aí assistindo a gente. O Gustavo Gosta dizendo aqui que deveria trocar todos os garotos que temos aí pelo Vitinho. Tem Matheus, Nixon, e que o Felipe Melo seria ótimo, tem garra. E o Montijo, ele acha que vale a pena porque joga muito bem. E a gente não pode dar mole agora. Eu só acho que é muito caro, 700 mil é muito caro, é muito dinheiro, né? A gente já teve um problema aí com o Carlos Eduardo. Eu fico um pouco receosa com essa coisa do injetar uma grana muito alta num jogador e esse jogador, de repente, não atender à nossa expectativa. O Rica Davison está aqui dizendo que ganhar do Figueirense é obrigação. Como era obrigação ter ganhado do Bahia, que estava todo desfalcado, todo problemático, que era um time que o Ney já estava acostumado a jogar contra e a gente tinha a obrigação de ganhar contra do Bahia. Então, acho que tem a obrigação de ganhar daqui para frente bastante coisa para poder se movimentar na tabela. Então, não é só obrigação de ganhar do Figueirense, a gente não pode aí também subestimar o Figueirense que é o lanterna. E eu não posso nem dizer para você, eu acredito que vou chegar lá, vou jogar contra o Figueirense. E até porque esse tipo de coisa é meio que mais cara também, né? Você joga contra um time que está fraco e faz um jogo, não um jogo bom, né? Traz o resultado, aí parece que está tudo bem. Então, acho que Agora, tem que ter sobre o cuidado. Montijo, olha só, vamos falar em número. Primeiro, a diferença dele para o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo tem um histórico de contusão. O Montijo não tem histórico de contusão, para começo de conversa. Né? Bom, ele tem 30 anos, já não é mais criança. Mas vamos falar aqui de números. Universidade do Chile, 62 jogos, 10 gols. Cruzeiro, 122 partidas, 36 gols. Santos, 52 partidas, 8 gols. E agora na China, 2 partidas, pelo menos a informação que está aqui, 1 gol. A média está excelente, pelo menos 2 partidas, 1 gol. De repente ele pode ter tido um mau momento no Santos, o esquema não era bom para ele. A gente não pode julgar também o cara, é uma aposta de repente, porque ele foi mal no Santos. Ele foi mal no Santos, mas ele teve histórico de contusão. Entendeu? O time do Santos, qual era a conjuntura do Santos? O Santos todo tava bom e o Montijo não tava bom? Entendeu? Tem que ver por aí também. Uma pergunta aqui, não foi na mesma época que o Santos ganhou tudo, não? Ou foi depois que ele chegou? Não, o Santos ele foi em 2013. Não foi,
Foi Não, depois. ele chegou depois. 2013. Depois que o Neymar saiu, não foi Ó, isso? 3 de janeiro de Não, acho que 2013. não, acho Foi, que não. ó, janeiro de 2013. Janeiro de 2013. Então, o Santos já tinha ganhado tudo de qualquer forma. Foi a contratação mais cara da história do Santos. 16 milhões, Desculpa, antes do Leandro Damião. 16 milhões por 60% dos direitos econômicos do Montijo. Ele chegou para entrar no lugar do Ganso, que tinha ido para São Paulo. O técnico era o Muricy. De repente, cara, é esquema, entendeu? Ô, PC, tem uma coisa. A turma lá no Flamengo tá com um pipinão na mão daqueles bem grandes, cara, porque se a gente aqui não consegue, assim, dizer um nome, porra, que seja unanimidade, que, pô, a gente fala, não, esse cara aqui pode resolver. Você imagina eles que têm que tomar a decisão, né? Não, na verdade, assim, até que eu li aqui no chat um comentário seguinte, assim, tem que trazer bons jogadores e investir porque o sócio-torcedor cresce. Na verdade, o clube está esperando um crescimento do sócio-torcedor para poder trazer nomes, né? Então, assim, é meio que a gente coloca uma expectativa, né, no clube. Porque é um pensamento complicado, né? Porque a gente vê que com o regimento do time, o sócio-torcedor despecou em quase 5 mil menos sócios. E, na verdade, o sócio-torcedor ele não pode depender disso, né, o Túlio? Você não pode depender de resultado para ser o termômetro do sócio-torcedor. O exemplo Então, é o tem que ser um Benfica. programa que tem que ser constante, o cara vai estar ali presente, independente Programa de fidelidade mesmo, né? Programa de fidelidade mesmo, né? Do torcedor. Eu acho que o André poderia falar muito bem, porque ele conhece bem a história do Benfica. O Benfica ano passado não ganhou, né? Chegou lá e não ganhou. Perdeu pro Porto o Campeonato Português praticamente no último jogo, no último lance do jogo. Vinha à frente do Porto direto, perdeu no último lance. Perdeu depois a Liga Europa para o Chelsea também no finzinho do jogo, jogando bem até, mas perdeu. E não caiu o treinador, não mudou tudo, não diminuiu o sócio-torcedor, não implodiram nada. Todo mundo ficou lá, fez um trabalho no ano seguinte, foi esse ano, acabou o campeonato agora. Ganhou o campeonato português, chegou de novo na final da Liga Europa, perdeu nos pênaltis pro Valência, se não me engano, é o Valência. E ainda assim não caiu o técnico, tá lá os jogadores, tá lá tudo, o Estado da Luz não veio abaixo nem nada. Eu acho o seguinte, a contratação de um excelente jogador, ele é muito bom para vender camisa. Porque, a não ser que o cara chegue, primeira partida, segunda, terceira, o torcedor já vê que o cara tá jogando, o time tá subindo de produção, vou fazer o sócio-torcedor, entendeu? Agora eu vi vantagem, entendeu? Agora, é aquela história, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Eu acho que no sócio-torcedor é mais fácil você criar outro tipo de ação para crescer o sócio-torcedor do que você contratar um jogador. Você contrata um grande jogador para você vender camisa. PC, só um comentário aqui, é que o Marco Lopes aqui falou assim, depende do trabalho feito, perder faz parte, o negócio é como se perde. Só para voltar um exemplo, que eu fiquei mesmo impressionado com isso. O Flamengo podia ter o melhor time do mundo, se ele perde 2 campeonatos importantíssimos, sendo um deles para o Vasco, no último minuto, depois de estar na frente, não sei o quê. Meu amigo, alguém vai cair, vai botar fogo em algum lugar, você pode ter certeza. Eu acho que muito também a questão do sócio-torcedor é cultura também. Eu não sei, por exemplo, os benefícios que o Benfica dá ao torcedor, né? São alguns. Então, o Flamengo não dá quase nenhum. Então, tipo, o cara... Os outros falam assim, então, cara, eu já escutei isso, né? Então o cara não ama, quer alguma coisa em dobro. A gente vê dirigente colocando isso, inclusive, no Twitter, né? Agora é o momento do Flamengo. Beleza, a gente tá 1 ano e meio que o momento é do Flamengo ganhar. Mas o cara que tá ali pagando, o cara, ele vira torcedor / cliente, o cara quer alguma coisa de volta, meu irmão. Nem que seja, no mínimo, o time ganhando. Não falo nem ganhando títulos, mas ganhando e fazendo campeonatos dignos. Entendeu? Por exemplo, pra mim não importa, né? Eu tenho a pretensão de renovar meu sócio-torcedor. Acho que termina mês que vem, sei lá. Eu tenho a pretensão de renovar, mas tem gente que pensa diferente. Eu também não posso criticar o cara.
Imagina, o cara é lá de, sei lá, Manaus, o cara tá fazendo porque tá ajudando, não tá tendo benefício nenhum em troca e nem o time ajuda. Entendeu? Um negócio complicado. É um negócio novo também no clube, um sócio Novo no torcedor. Brasil, né? Novo no Brasil. Entendeu? Não tem Então, essa cultura disso, né? então eu acho que é questão também cultural, né? De ver. Eu acho que só vai poder ter mesmo Uma avaliação. uma avaliação legal, acho que daqui a alguns anos, né? Até para o próprio clube ver como que ele vai poder trabalhar isso, sem contar o resultado dentro de campo, né? Sem necessidade de contratar um craque, né? O único comentário que eu queria fazer é o seguinte: eu acho assim, tem uma parcela dessa coisa de quem faz o sócio torcedor que tem a ver com a paixão pelo clube, com o amor pelo clube. Óbvio que tem uma parcela disso. E também o dinheiro, todo mundo tem seu dinheiro suadinho, né? Isso então, quer sempre receber alguma coisa em troca, nem que seja um cafuné, porra, entendeu? Não, eu tô falando Porque assim, a única coisa, o que eu queria colocar, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, porque a gente também não pode achar que isso é futebol, isso não é outra coisa. A gente também não pode achar o seguinte: pô, eu pago sócio torcedor, só pago se o time ganhar. Pô, o Flamengo não vai ganhar todos os jogos, o Flamengo não vai ganhar todos os campeonatos. Isso é futebol. A gente adoraria que fosse assim, que a gente ganhasse todos os jogos, todos os campeonatos. Na verdade, o que acontece, André? Se você tem aí campeonato, jogos ganhos e campeonatos ganhos, você não precisa nem fazer campanha para vender os seus torcedores. Exato. Sozinho. A torcida do Flamengo ela é muito engajada em ajudar o clube e em contribuir. A verdade é que você precisa ter uma campanha para você crescer no programa, mesmo quando o time não está bem. Claro. A gente não tem que desassociar isso, porque quando o time está bem, automaticamente você vende sócio torcedor. Porque você pode colocar o foco, mas o basquete está bem. Ele dá algum benefício? O cara que é sócio torcedor tem algum benefício para comprar o ingresso do basquete, alguma coisa assim? Tem. Então você pode associar. Eu não consegui completar. O que eu queria dizer é o seguinte: o ser sócio torcedor, você contribuir com o clube também, não quer dizer que o clube vai ganhar, pô. Não quer. Isso é importante, porque fica assim: o time tá uma merda, perde tudo, eu vou largar o sócio torcedor, não pago mais, não sei o quê. Tudo bem, cada um tem o direito de fazer isso. Mas não acho que você tá pagando por um produto que você vai receber em vitórias permanentes, porque isso é futebol. Exatamente. Até porque você torcer de vitória, é claro que nós como torcedores, a gente deseja que o Flamengo ganhe todas as partidas, seja campeão de todos os campeonatos. Mas o futebol não é só isso, entendeu? O futebol por exemplo, num clube você tem que pensar, porra, eu quero ter meu estádio, eu quero ter meu CT pronto, eu não quero dever a ninguém, eu quero poder comprar quem eu quiser, entendeu? Isso, exatamente isso. Mas eu acho que é esse tipo de comunicação que tem que ser feita. E não essa imposição não, agora é o momento do Flamengo e a torcida tem que ajudar o clube. Não pode ser dessa maneira. Porque por maior que seja o poder aquisitivo do torcedor rubro-negro, que pesquisas comprovam que são, né, são os melhor remunerados. Melhor em tudo, em todas as categorias. Todas as categorias. O que eu acho tosco, desculpa, mas interromper, é justamente essa colocação que a gente está 1 ano e meio, vamos botar assim, não eu sou sócio torcedor há 5 meses, mas os caras dando pro clube e você não vê, quem foi o grande craque do sócio torcedor, que vamos botar assim, que você fala assim, tá pagando o salário do Montijo, né? Eu acho que é diferente você falar que tá pagando o salário do Cadu. Isso eu concordo contigo, inclusive o papo era de que o sócio torcedor ia manter o Elias não ficou e não vem ninguém. Entendeu? E há provas concretas de que teve funcionário, nem vice-presidente não, funcionário que foi no Twitter, vamos lotar o Mané Garrincha para poder trazer o Elias, entendeu? Para poder comprar o Elias, na verdade, comprar o Elias, entendeu? Esse tipo de coisa, entendeu? O que eu acho que, mesmo que se o Flamengo tiver lá a pica das galáxias, não deve ser feito, o Flamengo, sei lá, zerado de dívida não, mas em dia com suas contas, né, e tal, o Flamengo com um time legal, fala assim, gente, vamos fazer o sócio torcedor e vamos lotar o estádio para trazer o Messi. Eu acho que não deve partir por aí. Não, porque não é hora para isso. E se você não atende a expectativa, igual aí, vamos supor, agora todo mundo tá falando em Montijo, Fernandinho, Cícero e tal. Aí vem Arthurzinho, vem Joãozinho e Josézinho,
entendeu? O nego vai ficar frustrado, porque a torcida também cria uma expectativa, até a Cracolândia não gostou, cria uma expectativa gigantesca em cima de qualquer coisa, cara. Então imagina, eu vou lá na imprensa ou na minha rede social, todo mundo sabe que eu trabalho pro clube, vamos trazer, vamos lá, gente, vamos comprar, vamos fazer, porque vamos pra trazer Você cria fulano. expectativa, você é a voz do clube naquele momento. Isso, o cara cria expectativa, meu irmão. Aí não vem, aí depois reclama das porradas que toma. Aí não pode reclamar, meu irmão. Tem que aguentar, tem costa larga pra aguentar. Entendeu? Eu acho que tem que, sei lá, mudar a maneira como se a mensagem do clube, entendeu? Isso, é tão somente isso, Túlio. Na verdade, é aquela transparência, aquela coisa do... O torcedor, ele tem que fazer parte, ele tem que ter esse sentimento de que eu faço parte disso e estamos juntos, né? Então, isso tudo tem que ser muito transparente para o torcedor. E a forma como se comunica isso, né? Principalmente, a forma como você comunica é fundamental. Qual é a prioridade hoje do Flamengo? Porque é o que eu estou dizendo, se o time está ganhando, só se o torcedor vai se vender sozinho. Mas o clube não precisa do sócio-torcedor no momento que o time está ganhando, né? Ele também precisa. Mas eu acho que no momento de dificuldade, a forma de você comunicar e ter o cara para ajudar o clube é uma outra coisa. Hoje você teve o Bandeira dando algumas declarações, né, ele falando que apesar da política aí de contenção de gasto, eles já mudaram o pensamento e sabem que é necessário abrir o bolso, né, vai ter que abrir a mão para não passar sufoco agora no Brasileirão. Então o Bandeira veio dizer que ele garante que a gente vai voltar aí desse intervalo da Copa com algumas carinhas novas, com jogadores novos, e que eu acho que, sinceramente, isso tinha que, por exemplo, estar junto da torcida. É algo que tinha que andar junto com o torcedor, né? Algo tão simples de você saber o que o torcedor quer, né? De fazer o torcedor participar junto. Aquela coisa que o Túlio estava falando, o torcedor ele quer fazer parte do negócio, né? Então, eu só acho que nada melhor do que você usar o teu torcedor e você ouvir um pouco do teu torcedor, né? O que você quer? O que você quer ouvir? Pesquisa de qualidade. Simples, que é muito simples de você saber, você tem que ter conhecimento, né? Não pode simplesmente, até porque assim, quando você toma uma decisão em conjunto, o cara participou, né? Ele sabe do risco que ele corre. Agora, quando você toma uma decisão sozinho, você vai ser cobrado por essa decisão, né? Então, eu acho que isso de forma coletiva, primeiro de dar a responsabilidade até para o torcedor, pô, você participou dessa escolha, entendeu? Você trouxe esse cara junto com a gente. Então, vamos apoiar. Não que o torcedor não apoia, né? O torcedor do Flamengo, ele é incrível, né? A gente reclama, mas, assim, no final das contas, está sempre apoiando. Mas eu acho que falta um pouco disso, que é trazer o sócio-torcedor, e tem coisas tão simples que podem ser feitas, e esse programa já era para estar muito melhor. Era para ser o primeiro. Era para ser o primeiro. Com o tamanho da torcida do Flamengo, era para ser o primeiro lugar. Isso aí. Ele não consegue sair do terceiro, se eu não me engano, está em terceiro, né? Não consegue evoluir. Mas vamos ver se essas coisas melhoram. Vamos ver se a parada da Copa sacode aquilo lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria sugerir aí, de repente, para começar a pensar em fechar, queria sugerir um tema que é o seguinte: onde é que vocês estavam aí há 13 anos atrás? Nesse dia 27 de maio de 2001, eu tava com os amigos, não fui no jogo, e tava assistindo o jogo com o Vascaíno, na verdade, tinha um Vascaíno, e o cara lá cheio contando altas vantagens, né, estavam na vantagem, cara, aquele gol do Pet foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi na vida, assim, no Flamengo. Hoje eu tava lá no trabalho, eu comecei a assistir um documentáriozinho que o Globo.com fez quando fez 10 anos, né, que é aos 43, tem lá no YouTube, aos 43, aí conta a história do Wilson, que pegou o Pet, que o Pet ia jogar aquele jogo e tal, que é o amigo dele, falou, pô, cara, vamos lá, você, de repente você vai entrar pra história do Flamengo e tal. Cara, aquele gol ali emociona, tipo ver aquele gol do Angelino e não se emocionar com aquilo ali, entendeu? E um campeonato estadual, né, você vê, o campeonato estadual tem importância, até semana passada eu tava com o Cláudio Cruz, né, fundador da raça rubro-negra, ele falou, pô, se o Pepe soubesse a importância daquele gol, talvez ele não teria vestido tantas outras camisas no Brasil, né, de saber da importância que ele começou a ter para a torcida do Flamengo a partir daquele gol, né, e aí depois ele vaza. 2009, porra,
não precisa nem falar o que ele fez, mas ali em 2001 ele já meio que sei lá, ele entrou ali num patamar dos grandes ídolos, pelo menos está entre os meus grandes ídolos do Flamengo, assim, o Pet. Cara, o momento do gol tem uma conjuntura ali. Se você pensar quem ouviu o jogo, quem viu o jogo ouvindo a Tupi na época, com o Luiz Olha, Penido e o Washington Rodrigues falando, Paulo, acabou de entrar o São Judas Tadeu, entendeu? O Pet vai Paulo, bater o eu te mandei o link do Peninho, se você conseguir botar aí, a gente pode ouvir, pô. Tá, Eu mandei aí pelo Skype. tá. Aí tem aí na mesma cena, antes da falta ser batida, mostra o banco de reserva, o Alessandro, que era o lateral, já não tava, ele já tinha sido substituído. Ele rezando, aparece ele rezando, e cara, pô, faz o gol porque foi sensacional, cara. Por menos que hoje em dia, na época valia, o estadual era maneiro ganhar o estadual. Hoje em dia a gente ganha o estadual, comemora no dia seguinte mais ou menos, no outro dia a gente nem lembra mais que ganhou. Entendeu? Mas pô, foi demais, cara. Esse Você, título. Marcelo, tava onde? Marcela. Eu ou você? Você devia prestar atenção no programa. Não sei se você tá vendo YouTube, você tá vendo novela. Ai, começou, gente. Começou. Tô na varanda, não tô Tá vendo viajando, novela. cara. Você tomou Rivotril? Marcelo, você fumou aquela paradinha que eu te mandei pelo correio? Que isso? Que assustador esse papo. Se liga. Eu tava lá. Tu tava? Tava lá. Em 2001, com 20 anos, tava com 20 aninhos. Uma menina, olha eu entregando a idade. Eu tinha 16 anos. Eu sou péssimo em matemática, cara. Eu tinha 40 menos 13. 27, não é isso? 27. 27. 40. Eu sei que eu chorei muito, cara. Eu tava assistindo na casa de uns amigos, na hora do. Eram pra ir uns 5, assim, na sala, eu tava assistindo. Na hora da falta, um deles fala assim: vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Aí, porra, ele tudo de mão dada, sendo assim meio surreal, tudo de mão dada, assim, perto. Aí, porra, aí sai o gol, aí aquela coisa toda, tal, assim, e a gente teve que assistir o resto do jogo tudo de mão dada. Eu não posso. Cara, se for jogo do Fluminense ou jogo do Flamengo? Deu certo, pô, deu certo, cara. Ô Rica, eu já tive mais moral nesse programa, eu tô levando esporro, você viu, né? O Rica mas tá você aí vê, falando. a pessoa fica. A gente tá aqui falando sobre um tema, debatendo. Aí, e você, fulano? Tá aquela borboleta passando, entendeu? Eu achei que a Marcela tava. Em 2001, a Marcela tava numa situação que ela não quisesse contar. Eu já logo maldei, desculpa. Não, eu entendi você, Marcelo. Eu tava aqui digitando, entendi você, PC. Mas você eu não tava tem que estar digitando, esperando. você tem que estar no programa. Bom, então, considerações finais. Não, Eu peraí, pô. eu tava respondendo aqui a galera do chat que tá aqui, ó. Olha Vou falar só, aqui, ó. Nando esse falando aqui programa, que aquele gol fez. esse programa é 90 minutos. O cara já quer dar uma de Eurico Miranda e acabar o jogo antes do Quer tempo. fugir. Porra. Quer Olha, o invadir o tempo? Fernando. Mas é, o É Fernando verdade, é falando que 90 aquele minutos, só gol. tem 60, rapaz. Pô. É verdade, tem razão, pô. Eu achei que já tava no fim, pô. Tá vendo? Não. Ó, deixa eu falar, gente. Olha, a Pamela tá dizendo que tinha só 10 anos, que certamente ela tava brincando na rua. Mas certamente ela já era uma gatinha com 10 anos. Gente. O Fernando dizendo que aquele gol fez toda a diferença. E sem ele, o Pet teria sido só mais um, né? Nem voltaria em 2009. O Rubenilson Flá tá dizendo que estava vendo o jogo em casa com os irmãos e vibrando com o gol. Ficou sem luz. Falou que estava ajoelhado, rezando naquela falta, estava com a bandeira na mão. Aliás, o Pet fez um gol praticamente igual a esse na final da Copa dos Campeões contra o São Paulo. Exatamente. A gente também levou nesse ano. Exatamente. Foi uma semana depois, sei lá, Foi 15 dias depois, 20, sei lá, um mês. Ô, PC, não consegue botar aí o Penido, não, pô? Vou tentar. Bota aí, que é rápido. Você mandou o link aqui?
Eu não tenho a menor dúvida. Vê se vocês conseguem ouvir. Estão ouvindo? Não estão ouvindo, não? Então não dá para fazer essa conexão aqui. Eu estou ouvindo, mas vocês não vão conseguir ouvir. Pode. Acho que é mais fácil você tentar aí. Então, aí. Ah. O relógio, 43 minutos, coça a cabeça. Tá ouvindo? Amigo, agora aquele momento é o seguinte, se ele fizer, ele não perde mais também. O Vasco agora, Paulinho, se levar o gol não tem tempo de reação. E acaba de chegar São Judas também. Olha, o Flamengo treinou muitas cobranças de falta durante todo o dia ontem. 43 faltando dois para acabar, falta para. Atenção, pede pra bola, bateu, guardou, campeão aqui! Gol! O Flamengo! Na hora de acabar o gol do Tri! Sensacional. Sensacional. Pô, tô todo arrepiado, cara. Acabou não, pô. Bola do Mengão, Petkovic, parecia com a mão, o Apolini de Souza pegou, o pé que preparou, na cobrança, no ângulo, milimetricamente batida, o gol do que vai para a história eterna do Flamengo. Agora falta um minuto para acabar. Mengão 3, Vasco 1. Pô, demais, cara. Foda. Demais, cara. Demais. Incrível. E o cara Não, né? ele é Dá pra ouvir milhão de botafoguense. vezes. O mais incrível é que ele é botafoguense, cara. Imagina se ele fosse Flamengo. Ele ia ser o Jorge Cury de hoje, entendeu? Demais. O Penido sou muito fã do Penido, cara. Sou muito fã dele. Pra mim não tem ninguém, no rádio hoje não tem ninguém que chega aos pés dele. Não tem. Depois de Jorge Cury é Luiz Penido. O defeito dele é não ser Flamengo. Por incrível que pareça, ele não é Flamengo. E fora que ele tem uma sorte desgraçada, né? É gol, é campeão, é tri. Imagina se o Vasco vai muito gol. Esse ano é a mesma coisa. O Lenny tá online. Ele tá online? Peraí. Não, mas tá amarelo aqui ele. Eu já botei nele aqui. Falar nisso, quanto é que tá o jogo do Vasco, hein? 0-0. Segundo tempo, 15 minutos. Pessoal, olha só, quem tá... depois entra lá no nosso canal no YouTube. Bem legal, tem uns videozinhos lá, tem o programa de hoje, pra quem não viu. Eu também não sei porque eu tô dando um recado pra você que tá ouvindo, se você não vai ver o programa de novo, né? Mas beleza, mas fala pro teu amigo que não viu hoje, vê amanhã. Não, mas se quiser ver de novo, né, cara? Vai lá, vai ouvir de novo o pessoal dando esporro. Vale a pena, entendeu? Vale a pena. Vale a pena. Eu vou botar o link do nosso canal do YouTube e é bom também você assinar o canal, porque você pode receber já o aviso toda vez que um novo vídeo estiver no ar. Você já recebe lá por e-mail, entendeu? E tem aquela ação que a gente já fez a primeira, né? Inclusive foi pra Sabrina, mulher do Léo. Ela é fã do Wallace, o Wallace gravou lá um feliz aniversário para ela, então quem quiser aí elege aí o seu ídolo, a gente vai tentar, isso não é, a gente não tá prometendo nada, mas fala assim, eu quero receber o parabéns do meu ídolo Negueba, o fã fala assim, meu aniversário é semana que vem, eu quero um parabéns
gravado lá com o Negueba. A gente vai lá no Ninho. Se alguém quiser do goleiro Bruno, tu garante, ô PC? É complicado, né? Podemos tentar, né? Pô, a gente tem que ir até Minas. Se ele estivesse aqui em Bangu, beleza, a gente tentava. Pô, vou logo falar meu aniversário em agosto, mas eu só quero um recado do Wallace se ele tiver com a barba. Entendeu? Sem a barba, porra, o Wallace parece até que perde a força. O Patrick está comentando aqui que ele tem um CD com as narrações mais marcantes da história do Flamengo. Eu também tenho esse CD, muito bom mesmo. E é muito legal. Você tem lá várias narrações. É um CD muito bacana. Eu ganhei esse CD. Eu vou. Continua falando aí, que eu até tenho uma curiosidade aqui para mostrar para vocês. Eu ganhei esse CD num jogo. Boa noite, amigos. Estão me ouvindo? Boa noite, Len. Cadê o Pato? O Pato tá jantando agora. Sabe de nada, inocente. Tá especulando também junto com a rapaziada? Olha aqui, ó. Pois é, amiguinhos. Olha aqui rapidinho, Lene, rapidinho. Eu sou do tempo que o Flamengo era campeão e lançava um LP. Entendeu? Vocês estão vendo aqui? Aqui, então, um LP. Aqui, ó, Mengão 82, o melhor do Brasil e do mundo. Aí tem aqui narrações dos gols, né? Aqui, Jorge Amaral, Valdir Amaral, Jorge Cury. Aí tem aqui, ó, Flamengão, campeão dos campeões. Aí tem aqui, campeão carioca. Pô, PC, vamos digitalizar isso aí, PC. Gente, posso fazer um comentário? Eu acabei de chegar, mas só fazer um comentário? Sim. Tava lembrando hoje com o nosso queridíssimo Celo CRF no Twitter. Não se esqueçam que hoje teve aquela ação do Flamengo, que tenho certeza que vocês já falaram. Mas ainda não, a gente tá esperando você. Pô, que lindo, cara. Porque ano que vem é a comemoração de 10 anos do jogo Flamengo-Paraná, gol do Obina. 10 anos, cara. Eu quero o Twitter do Flamengo fazendo um comentário minuto a minuto desse jogo. 90 minutos de tweetadas. Imagina, cara, aquele gol do Obina no final foi foda. Deixa eu só falar aqui, o Sandro tá dizendo que ele, no dia do gol do Pet, lá desse jogo, ele tava na casa de um monte de vascaíno comendo bacalhau, que foi lindo ver os vascaínos saindo, chutando mesa, cadeira, tudo que tinha pela frente, que até hoje é motivo de zoação lá, que ele zoou todo mundo, que ele tirou onda. E você, Lênin, onde é que você tava? Eu estava num belíssimo churrasco na Aprazível Resende, cara. Friozinho. Mas acompanhou o jogo ou não? Pois é, agora eu queria fazer um adendo. De novo, acho que já é a segunda semana em sequência que eu falo, que eu acho que a gente não dá o devido valor ao Vasco no nosso dia a dia, cara. Eu queria fazer aqui um reconhecimento público ao Vasco, para todos os nossos dias alegrar, mesmo com o Flamengo aí com problemas, empatando. Então, hoje, mais um dia que a gente poderia ficar triste com a situação do Flamengo, mas tem aí o Vasco para alegrar o nosso dia. Então, obrigado, Vascão. Porque É nóis. matou hoje de novo? Então, tá 0x0, 20 minutos praticamente. Não, mas por causa da questão de relembrar do gol e do Pet, entendeu? Ah, sim. Aqui, Não, ó. não, mais que não, para tudo. Mais incrível, eu tuitei isso hoje. Quem diria que um dia que eu ainda tá vivo para ver um vascaíno tuitando durante 90 minutos o tricampeonato do Flamengo. A Thaísa, @tserpa, ela tá dizendo que ela estava em casa vendo o jogo e na hora do gol ela tirou uma caneca de café pro alto e a caneca bateu no ventilador, gente. Maravilha, hein? Aqui, o Gustavo Góes tá Vale falando a pena, né? que ele tinha 23 anos, estava na sala com o irmão e respectivas patroas na hora do gol. A sala foi abaixo. Quando vimos, estavam na rua em meio a muitos amigos comemorando antes do apito final. Ou seja, o Gustavo hoje tem 36 anos. Olha, eu tenho Falou um só amigo. pra falar a idade do cara? Eu tenho um amigo cujo nome não revelarei nem sob forte tortura. Amor, você quer falar quando Diz uma você tá... história verídica de que ele estava assistindo esse jogo fazendo amor com sua digníssima e que na hora do gol ele jogou a mulher pro lado e começou a comemorar. Ouvi rumores. Sei que o cara tinha, pô, na hora H ali, pô. A Adriana tá É justo. Quando você falou jogou, eu entendi jorrou. Eu também. Pode ser também, cara. Se liga nessa, a Adriana me falou aqui que em 2001 ela tava com o ex-marido dela, que era vascaíno, triste em casa, assistindo o gol do Pet.
Entendeu? Agora, 13 anos depois, ela tá bem feliz comemorando se ela tá ao meu lado. Boa. Você fica até contente com isso, né? Era um vascaíno, Era um ex-marido. O ex-marido já morreu também. Que mórbido. Que mórbido. E vem cá, agora sim tá acabando o tempo. Vamos falar aqui rapidinho. O que vocês acharam do esquema maluco de última hora do Ney Franco no último jogo, que a gente acabou não tomando gol, mas também não fez? Que afinal de contas foi 3-5-2, foi 4-4-2. O Samir na lateral, coitado, não conseguiu correr 90 minutos. Porque tem que ter fôlego. Eu acho que o Samir na lateral esquerda a gente continua com o mesmo problema, sacrificando o Everton e o Paulinho, porque a gente tem um jogador numa posição que é incapaz de fazer 100% o que ele tem que fazer, entendeu? Assim como é com o André Santos, que não consegue ir, voltar e voltar. Então a gente, no fundo, continua com o mesmo problema. Não resolvemos. O time continua com o mesmo tipo de desequilíbrio. Então, sinceramente, não me agrada esse tipo de invenção, não. E não treinada, né, praticamente. Pois. Eu não, sinceramente, não... O Zico cornetou, né? Cara, botar o Negueba e o Paulinho na fogueira. O Ney Franco, eu acho que algumas pessoas falavam que o Jaime tinha perdido o grupo porque ele não tinha um padrão tático, né? De jogar. Vou jogar no 4-4-2, 4-2-3-1. Eu acho que o Ney Franco pode cair no mesmo problema, porque cada jogo é início e tal, mas pô, será que ele não tem um padrão na cabeça dele, da forma que ele vai jogar? E ele muda durante o jogo, ele entra de uma forma, como foi falado, entra, e o time joga de um jeito, e daqui a pouco ele faz substituição, as substituições, o time começa a jogar de outro, daqui a pouco, cara, ele vai estar perdendo o grupo de novo, e a gente vai ter aí que trocar. Eu não enxergo o Ney Franco um cara de comando. Um cara que chega no vestiário, bater com o pau na mesa e chacoalhar e vamos jogar e sabe aquela coisa assim, boa, não tem mais o que fazer, eu só tenho que chacoalhar esses caras pra ver se muda alguma coisa. Eu não vejo esse perfil nele, ele é aquele cara pequenininho, que fala manso e tal. Porra, eu não enxergo, cara. Não tô falando que treinador tem que ser assim, não, mas precisa ser um pouco, entendeu? Eu não vejo nada dele assim. A não ser que chegue alguém agora aí que modifique as coisas em termos de contratação e tal, isso não vai render, não, cara. O Ney Franco é o tipo do técnico que vai depender sempre do líder dentro de campo, do jogador que vai chacoalhar o time, não o técnico. Ele não tem esse perfil, pelo menos é o que ele transparece. A Panther perguntou aqui se tem alguma implicância com o Mugni, que os técnicos têm implicância com o Mugni. Realmente, o cara nem para viagem ele foi, né? E o Matheus foi. Eu parto do pressuposto que ele foi técnico da base da seleção, foi campeão do mundo com Negueba e Matheus. Então ele minimamente deve conhecer os dois e pressupõe-se que ele deve saber o que está fazendo, né? Apesar dele não ter colocado o Matheus para jogar. Mas o Negueba jogou bem, hein? Foi melhor em campo, hein? Agora, jogou bem. Nosso amigo Ney O que Franco falta aí no na noite jogador é aquela hoje. constância, né? Jogar bem e continuar jogando bem, né? O Lene ia falar aí, mas estava muito baixo. Fala aí, Lene. Tá melhor agora? Tá muito baixo. Tá muito baixo. Melhor agora? Alô? Isso. Opa! Não é de hoje a fama do Ney Franco de professor Pardal, né? Só relembrando aí, eu tive a chance de assistir alguns jogos do São Paulo com ele no comando. Direto, nego criticava essa parada aí de treinar um time inteiro a semana inteira com um time e chegar na hora do jogo mudar o esquema. Então não é de hoje então é bom se acostumar. Eu não esqueço aquela declaração do Rogério Ceni, que é um mala, mas onde ele dizia que se ele achava que eu tivesse tanto influência assim dentro do São Paulo, ele já não estaria mais aqui. Vocês lembram disso? Lembro, lógico. Então, eu confesso, não me agrada. É um nome que não me agrada. Eu espero que ele tenha sucesso, que ele consiga fazer o Flamengo jogar e tal, mas não me agrada. Eu acho que foi uma péssima escolha. Dentro das escolhas, das opções ruins, eu acho que pegaram uma das piores. Concordo. Tinha que ter trocado o Jaime, mas Ney Franco.
Na verdade, assim, agora já aconteceu a troca. Ah, já foi, já foi. Mas é se acostumar com essas mudanças malucas aí de time que é bem a cara dele. Vamos fazer um bolão? Ney Franco resiste quantas rodadas? Não termina o Brasileirão. Não Eu não termina. vou fazer isso porque eu torço que dê certo. Apesar de não me agradar. Não, torcer todos torcemos, mas eu acho que não chega no final, não. Eu não sei. Eu acho que não chega, não. Eu não sei, pode ser que chegue aí contratações e o time se acerte. Só se o time se acertar por si. Entendeu? Aí ele vai dar uma sobrevida a ele. Marcela. Dependendo do diretor. Dependendo do diretor que vier, diretor executivo, se refletir em resultado em campo, ele até fica. Mas eu também não acho que ele tenha vida útil aí duradoura, não. Eu acho que o erro da escolha foi tão grande que a gente já está discutindo essa possibilidade, né? Uma coisa impressionante, né? Olha, veja bem, eu não tô torcendo pra ele cair, não, pelo amor de Deus. Eu quero mais que ele vire o jogo e seja hepta, entendeu? Agora, só tô sendo realista. Eu acho que ele não dura até o final do campeonato. O time é fraco e o treinador também. É uma receita que dificilmente dá certo, cara. Exatamente. A verdade é. Exatamente. Concordo. E Flamengo e Figueirense? Como disse o Rico Freire aqui, tem que ganhar, né, cara? Não, aqui o Rico Esse falou... jogo era no Rio de Janeiro? Não. Em São Paulo. São Paulo? Vai ser lá no Panetone. Vai ser no Panetone. Nossa, que barulheira, cara. Será que sou eu? É tua. Baixa a TV aí. O Rico Adabson lembrou duas coisas. A música do Ney Franco, né? Na beira do caos. Que é uma das maiores vergonhas alheias da história do futebol. E lembrou também do Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato teria sido uma melhor opção do que o Ney Franco. Concordo. Eu não acho não, cara. O trabalho do Renato Gaúcho no Fluminense e o Borges veio o seguinte, a diferença que foi, mostra que também não sei. Também era outra, hein? Era uma outra opção, hein? Que deixou escapar. Mas eu também não sei quanto é que o cara quer, né? Também tem isso. Bom técnico. E tanto é que o Fluminense tá bem, né? Mas o Fluminense também tem material humano bom. Mas foi quase o mesmo que caiu, né? Também tem isso, né? Ele tá subindo, mas daqui a pouco pode voltar a ser Fluminense, né? Voltar a ser a realidade. Basta atrasar 2 meses de salário aí, Celso Barros brigar com o presidente, enfim. Isso já é torcida mesmo. O ídolo Celso Barros, né? Porque o Celso Barros tem até a bandeira. Tem. O Fluminense tem bandeira de Celso Barros, Chico Buarque, o Lulu Santos, a torcida mais feroz do Brasil. Isabelita dos Patins. Isabelita dos Patins. Eu não duvido que daqui a um tempo a gente vai ver a bandeira do bairro lá, tremulando. Tem a bandeira do Pedro Bial, né? Não podemos esquecer. Pedro Bial, porra, é o ilustre, né? Porra. A torcida do Fluminense não entoa gritos. Aqueles São gritos de gemidos. torcida, aqueles são poemas, entendeu? Pensei que eram gemidos, pô. São poemas gemidos. Bom, placar pro jogo. Porra, 2-1 Flamengo. Gols de quem? Gol de. Quem joga? Quem joga? Cara, não dá. Hoje em dia a gente não pode mais fazer esse tipo de previsão porque o Ney Franco pode mudar no corredor. Na entrada. Então, para garantindo quem vai jogar, quem deve jogar amanhã. Parece que hoje ele falou que o Flamengo é Negueba mais 10. Então 2 gols de Negueba para mitar e o fã botar o dedo lá no dele e rasgar. O Alexandre já volta ou não? Alexandre não, tá pé inchado. Pô, então não sei de quem, não sei quanto vai ser o jogo não, cara. Olha só, acho que vai ser gol de Paulinho e Negueba.
Paulinho pra dar uma moral do gol que ele perdeu e Negueba pra dar uma moral pro cara se sentir. Acho que falta muito o Negueba. O Negueba não é. Desculpa, gente, eu vou jogar, vou levar perto. Eu não acho o Negueba mau jogador, não. Tá? Ele não é essa merda toda que o nego fala, não. É o cara que é perseguido. É o cara que é franzino e tal, e fica nervoso. É Flamengo. Mas não gosto dele, não. Vocês estão querendo rir de mim, tudo bem. Grande Juazeiro do Norte. Mas eu não desgosto dele, não. Leva pra casa. Aí a Pan tá falando, gols de Paulinho e Mami. Ô, Samir. Samir pode ser de falta, né? O Chicão vai jogar de novo? Ou ele... Não sei, a gente não sabe qual o esquema que ele vai entrar, pô. Não dá mais pra comentar jogo com o Ney Franco, como técnico. Não dá pra fazer pré-jogo. Professor, eu nem vi ainda pré-jogo do lance, grupo. Nem vi também, não. Até porque o jogo é depois de amanhã, né? Ah, é, o jogo é depois, tô pensando que o jogo é amanhã. E você, Marcela? Eu acho que o Flamengo ganha essa partida. Eu não acho que vai ser simples, não. Eu vou dizer que vai ter um gol do Léo Moura de pênalti. Não dá sobrevida, por favor. Não dá sobrevida pra ele. Não, senão, se tiver um pênalti, quem é que vai bater? É ele, porra. Chicão. Engraçado foi o Marcelo agora. Tipo, foi falando, quanto vai ser o resultado? Aí, pai, eu falei. Aí ela tava ligado em chamada. Aí quando chamou, ela, pai, ó, já. Caralho. Eita. Opinião também? Ela tá todo cacete. Gol de quem? Só Olha, eu falta um retiro pato, a né? história do gol do Léo Moura. Pronto, tá retirado. Ó, não dá sobrevida pro Léo Moura, não, cara. Eu já falei, o Léo Moura, olha, o Léo Moura tem uma puta história no Flamengo. Eu acho que a torcida tem que reconhecer isso. Sem sacanagem. Tem que reconhecer isso. No final do ano encerra o contrato dele. Ele merecia um busto na Gávea, uma estátua. Uma estátua não, porque ele não é o Zico. Mas um bustinho ali, Léo Moura, franzino, com aquele cabelo assim. dele. É uma placa, pô, dá uma placa pra ele. Obrigado pelos serviços prestados, aquele aperto de mão gostoso, aquele abraço, pô, valeu. Mas não renova o contrato dele. Entendeu? Não dá mais não, cara, não dá. Com todo respeito à história dele, que é bonita a história dele no Flamengo, mas não dá, cara. A idade dele, teimar jogar na lateral, não tem como. Os números falam por si só. Então, minha Marcela. Considerações finais? Olha, eu só olhei aqui o que a galera tá falando, que ó, o Jorge Neto tá dizendo que o Flamengo vai ficar as 38 rodadas sem pênalti marcado a favor. O Rica acha que vai ser Flamengo 1-0 aos 43 do segundo tempo, com gol do Sartori. O Lopes Marcos está dizendo aqui que o Renato Gaúcho é bom para treinar rachão. Falar em rachão, Paulinho e Samir. É bom fazer filha gostosa, né? Falar em rachão, tem a filha dele. Nossa. O que? Julger aqui? Sei lá como é que é o nome do cara. Tinha que contratar um técnico gringo. Enfim, mas deixa eu ver se mais algumas. Negueba não. O Gustavo falou aqui. Aliás, essa história de técnico gringo é um bom tema para o próximo programa, hein? Vamos falar sobre isso? Vamos. Tem que contratar o Mourinho. Quando eu falo gringo é que não fale português. Apesar de que o português de Portugal, o jogador do Flamengo não vai entender. Então é isso, galera. Boa noite. Boa noite. A presença foi legal da galera hoje, bacana. O programa tá crescendo. Obrigada. E pra galera mandar pra gente também, manda aí sugestão, manda o que querem saber, contato@falandodeflamengo.com.br. Diz aí qual o seu ídolo que você quer que homenageie você no seu aniversário. Ou sugestão, quiser mandar alguma dúvida, quiser mandar uma sugestão de matéria, manda pra Falta gente. aqui pra gente discutir também. Manda pra gente e a gente vai correr atrás.
É isso aí, galera. Beleza. Boa noite. Boa noite. Valeu, Boa- gente. Boa noite, Boa Rafa. noite.